Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander para mais uma aula. E essa aula chega a ser complementar a aula anteriormente, falava sobre os modelos atômicos, que a gente viu mais com uma percepção histórica, pensando mais no contexto científico, pensando como é que a ciência lidar com esses questionamentos, certo? Como é a praxe dela. E a gente viu mais uma percepção histórica, como ela se deu, certo? Hoje nós vamos ver mais por um sentido da partícula subatômica mesmo. Quais são essas partículas atômicas e que para vocês terem uma noção. Eu vou deixar o cardzinho aqui linkado. Se você não assistiu a outra aula, vou deixar linkado aqui. Aí você vai lá, assiste aquela aula e tem outras aulas aqui no canal. Você dá uma acompanhada. Valeu! Vamos lá, vamos começar a Bom, pessoal, na aula passada nós vimos que existem uma parte positiva e uma parte negativa do átomo, né? E também vimos que a parte central, né? Alguns modelos, que é o de Rutherford e Bohr, certo? A parte central ali é positiva e a parte ali da eletrosfera, onde tem os elétrons, certo? Isso é negativo. Então, nós temos três principais partículas atômicas. Existem outras, mas nós vamos citar nas três primeiras, as três principais, que é os elétrons, os prótons e os nêutrons, certo? O elétron, que eu também posso... Wander, eu estou com preguiça de escrever elétron. Bota E menos elétron. O próton, P+, e o nêutron é nêutron, certo? N. A carga do elétron é menos 1, ou seja, negativa. Quando eu coloco menos 1, quer dizer que é menos 1, negativo. E a do próton é o mais 1, certo? E o neutro é neutro, certo? A massa relativa do elétron é 0, do próton é 1 e do neutro é 1. Então quer dizer que a massa de um átomo não depende dos elétrons, porque a massa dele relativa é aproximadamente 0, certo? É muito pouca. A principal massa está presente nos nêutrons e nos prótons. Então, e isso nós vamos ver mais na frente quando a gente for falar da massa de um átomo, certo? Então, interessante. O elétron ele é negativo, a carga menos 1, e o próton é positivo, carga mais 1. A massa do átomo não depende tanto do elétron, ela depende mais do núcleo dela, o próton e o nêutron. Uma coisa interessante é que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Eu não falei que é menos 1 e a outra é mais 1? Eu não falei isso? Então, se uma é menos 1 mais 1, elas se equilibram, deixando o átomo eletricamente neutro, certo? Então, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, se um átomo tiver 10 elétrons, 10 prótons, 20 elétrons, 20 prótons, 50 prótons, 50 elétrons. Entenderam, né? Bom, pessoal, tá aqui a tabela periódica. Eu vou me desaparecer aqui um momentinho, certo? Vocês estão só me ouvindo agora. A gente viu que a tabela periódica ela tem essas letrinhas são elementos, certo? Aí Fe é ferro, Cu é cobalto. A gente viu como é que se dá essas letras, esses elementos, que alguns vêm do latim e tal. Mas hoje eu quero que vocês prestem atenção na tabela, uma coisa que eu vou grifar. Tá vendo aqui a ordem? Ó? O hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, berílio é 4, boro é 5, carbono é 6, 7, 8 e assim por diante. Wander, que é isso? Foi colocado arbitrariamente? Não. Isso é o que nós chamamos na química de número atômico. Lá vai. Lá vai o professor complicar. Não, não, calma. Calma, relaxa. Certo? O que é o número atômico? É só um outro nome para a gente falar o número de prótons. Então, quando eu estou dizendo que o átomo de próton, ele o número atômico do hidrogênio é 1, ele quer dizer que só tem um próton. Se tem um próton, tem quantos elétrons? Um também, certo? Então, o hélio, se você tem um número atômico 2, ele tem quantos prótons? 2. Quantos elétrons? 2. Entende? Então, eu pego aqui, por exemplo, o potássio, que é esse K, certo? Cáulium, né? Em latim, né? Relembrando a aula passada. Então, se ele tem 19, o número atômico dele é 19, quer dizer que tem 19 prótons e 19 elétrons. Então, uma coisa que é importante na tabela periódica, que vai saber lá mais na frente, então não ela é organizada caralhada, certo? Ela é organizada de uma forma
mais na frente a gente vai mostrar a forma eletrônica, mas também nessa forma de número atômico. Então, quem tem um menor número atômico aparece primeiro, diferente do que tem maior número atômico que vai ficando mais para baixo, certo? Aqui, ó, 112, 115, mas aqui embaixo, aqui em cima 5, 6, então quem está mais em cima é porque o número atômico é menor, ou seja, número de prótons. Simples, né? Então, número atômico e número de massa. Portanto, o átomo é formado por duas regiões. O núcleo, o centro, que é o prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde gira os elétrons. Cada átomo possui um número atômico. Esse número atômico é o Z, certo? Quando você vê Z, Z é o número atômico, que é como se fosse a sua identidade. Cada átomo tem seu número de atômico. Ele é identificado pelo número atômico, pelo seu número de prótons. Esse número é dado pela quantidade de prótons que ele contém em seu núcleo. Portanto, P, número de prótons, é igual a Z, certo? A quantidade de massa de um átomo é representada pela letra A e corresponde à soma de prótons e nêutrons. Eu não falei anteriormente que a massa do elétron é quase zero, a relativa dele é zero, né? Que a massa dele não importa tanto para a massa geral do átomo. Então, a massa de um átomo não é a soma dos três componentes, é a soma de dois, que é o dos prótons e o dos nêutrons. Por serem extremamente leves, os elétrons não são considerados para o cálculo de massa atômica, como eu já falei anteriormente, de modo que A é igual a Z mais N. Lembrando que esse Z é igual a P, que é o número de prótons, certo? Um exemplo aqui para vocês, certo? Um átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons apresenta respectivamente número atômico e número de massa iguais a. Então vamos lá. Ele tem 11 prótons. Se você tem 11 prótons, você tem que ter o mesmo número de elétrons, 11 também. E tem 12 nêutrons, certo? Então o número de nêutrons não importa, certo? O de próton de elétron tem que ser igual para um átomo eletricamente neutro, certo? Quando ele muda, muda. Vamos ver já essa mudança. Mas guarda essa. Para um átomo neutro, certo? O número de prótons é igual a elétron. Certo? Ele é neutro, né? Tem que ser neutro. Não é nem positivo do próton, nem negativo do elétron. Certo? Então, o número atômico dele é igual ao número de prótons. Qual é o número de prótons? 11. Então, quando eu perguntar o número atômico, você vai olhar para o número de prótons, 11. Certo? A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O prótons é 11 e o nêutrons é 12. 11 mais 12, 23. Wander, eu vou aqui repetir, que vai que ainda alguém chegou aqui e não entendeu. Wander, tu tá falando número de prótons, mas tem Z. Esse Z é o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, sempre Z é igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. Certo? Então, 11 mais 12 é igual a 23. Certo, pessoal? Então, a resposta seria Z igual a 11 e A igual a 23. Certo? Eu não falei que um átomo tem que ser a massa de próton igual a massa do elétron, ele é eletricamente neutro? Wander, mas toda vida é assim? Claro que não. Tem vezes que muda. Quando muda, isso se chama íon. Um íon é um átomo com carga, certo? Seja positiva ou seja negativa, certo? Então, para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons elétricos, como eu citei anteriormente. Mas, como nem sempre isso ocorre, surgem então os compostos denominados de íons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razões de reações. Eles se classificam em ânions e cátions, certo? Então, vamos lá. Ânion, ele recebe elétron e ele fica negativo. Agora, você tem que ter muita calma nessa aula, certo? Então, quando ele ganha elétron, a carga dele é negativa, certo? Presta atenção. O elétron é negativo, certo? O elétron é negativo, né? Então, você está ganhando elétron, ele vai ficar com uma carga mais negativa. Se ele está perdendo elétron, certo? Então, quer dizer que vai ficar com uma carga positiva, porque vai ficar maior o número de prótons. Então eu estou entendendo. Então, quando ele ganha elétron, essa carga negativa é maior, porque o elétron é negativo. E quando ele está perdendo elétron, essa carga negativa é menor. Por isso que fica... entendi. Certo? Então, pronto. Vamos lá. Ânion é o átomo que recebe elétron e fica carregado negativamente. Exemplos. N3-, quer dizer o quê? Que N é nitrogênio, está perdendo 3 elétrons, certo? A carga negativa dele é 3. Então, ele não perdeu 3 elétrons, ele ganhou 3 elétrons, certo? Cl-. Ó como aqui, ó, menos e o F menos 1.
esses dois aqui é a mesma coisa. Quando só tem a carga negativazinha, o Cl é cloro, quer dizer que ele está ganhando um elétron. Então eu posso tanto colocar menos um ou só um menos. Quando está só um menos, eu sei que é um, certo? Então aqui é a mesma coisa. O oxigênio, menos 2, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Então o ânion é quando ele ganha. O cátio é quando ele perde. Exemplo, Al mais 3, ou 3 mais, mesma coisa, certo? Al é alumínio, 3 mais, ele está perdendo 3 elétrons. Na é sódio, certo? E, mais, quer dizer que ele está perdendo 1. Mg é magnésio, 2 mais. E Pb não é point blank, Pb é chumbo, certo? E mais 4, ou seja, ele está perdendo 4 elétrons de uma porrada só. Aqui um exemplo, certo? E aqui é bom para a gente condensar a nossa aula. Ele é um ânion ou um cátio, isso daí, certo? Isso daqui, ó, eu olho para a carga. A carga dele é 2 mais, ou seja, ele é um cátion. Minha letra já é normal, escrevendo aqui, pior ainda. Então, é o cátion, 2 mais, certo? Carga positiva, ou seja, está perdendo 2 elétrons, certo? Vamos lá. Tá vendo esse 28 aqui? O que é esse 28? Esse número, quando é mais abaixo, quer dizer que é o número atômico. Então, o número atômico, sentar aí embaixo, certo? É igual a 28. Então, opa, se é 28, quantos prótons eles têm? O número atômico é igual ao número de prótons, é 28 também. Vamos, Wander. Então, se é 28 prótons, eu vou botar o Ezinho aqui, é menos, certo? Ele é para ter quantos elétrons? 28. Em tese, sim. Só que lembra que isso daqui é para um átomo eletricamente neutro. Aqui não é neutro. Ele não está neutro. Ele está com carga. Mais 2. Quando é mais, quer dizer que ele está perdendo elétron. Então, ele é 28 normal, mas ele está perdendo 2 elétrons. Ou seja, não é 28. Ele é 26. Entendeu? Se fosse 2 menos, ele estaria ganhando 2 elétrons. Ficaria 30, mas como ele está perdendo... Lembrando que para um átomo neutro é igual. Mas como ali tem uma carga mais 2, tá aí, 26. Certo? Tranquilo. Outra coisa, o número de neutros, certo? Eu posso pegar o número de neutro, pegando a massa dele, que é 80, subtraindo com 28. Porque o 8 é o número de próton, né? É que dá 52, seria o número de neutro. Simples, né? Tranquilo? Fim da nossa aula. Eu tô aqui pensando, vou fazer mais uma aula para falar sobre isótopo, isóbaro e isótono. Calma. Calma que é fácil, certo? Pessoal, até a próxima aula.